Li Shangfu, para quem não sabe, é o ministro da Defesa, né? Ele, durante 30 anos, atuou lá no cosmódromo de Xishan e é um militar de longa data, é um administrador de longa data, e hoje ele é o ministro da Defesa da China. Primeiro recado. Não ousem tentar criar uma OTAN na Ásia. Segundo recado, tomem cuidado que a Rússia pode acabar com vocês todos de uma vez só. Não fui eu que falei, não. Foi o Ministério da Defesa da China que falou. Tomem cuidado, porque a Rússia pode acabar com vocês todos, o Ocidente inteiro e os Estados Unidos, de uma vez só. Se ainda não fez, porque ainda aposta na salvação do mundo, do planeta. Agora, se precisar, nós vamos fazer. Olha o teor da coisa. Para quem não sabe, a Rússia tem mandado quantidades inenarráveis de urânio enriquecido para a China. Sim, urânio enriquecido para a China, já enriquecido. Vitaminas, sais minerais, e aquele outro monte de coisa que as pessoas que leem sabem o que é. O recado foi dado. A China, depois da Rússia, é a única nação que tem mísseis hipersônicos. O míssil hipersônico é a garantia que você vai botar uma ogiva nuclear e ele vai chegar são e salvo ao seu destino. Por quê? Porque ele é imparável. Não tem nada, não tem nenhum mecanismo que possa fazer frente a eles. A qualquer um, não. A esses, que eles conseguem fazer manobras evasivas voando a módica velocidade de 35 mil quilômetros por hora. Eles estão indo para cá. Quando você aponta e lança suas defesas, você não pode pensar em rastreamento, esquece. Não existe engajamento. Não existe engajamento a 25 mil km por hora. Não existe engajamento hipersônico. Você não engaja o alvo hipersônico. A chance que você tem de atingir um ICBM é por cálculo. É por cálculo. Você lança um míssil hipersônico, um ICBM, um Minuteman. O Minuteman, ele alcança 27 mil km por hora, ele vai até a estratosfera e ele mergulha. Parábola. Então, praticamente, você tem as coordenadas dele. Aí você, num trabalho de precisão, você lança mísseis em cima dele, tipo mirando mesmo ele. Você calcula a trajetória dos seus mísseis, coloca no seu programa, calcula a trajetória dos seus mísseis e tenta interceptá-lo com mísseis de cabeça oca, porque é necessário que o processo de fissão seja interrompido, porque é a fissão nuclear que vai fazer a fusão nuclear, porque para a fusão do átomo você precisa de 10 milhões de graus Celsius de temperatura, e a única coisa que consegue fazer isso no planeta Terra é uma fissão nuclear, alcança até 50 milhões de graus, uma fissão, ou seja, aquela bombinha que estourou em Hiroshima e Nagasaki, uma de 14 e outra de 21 quilotons, apesar da sua capacidade extremamente reduzida em relação ao que é a potência hoje em quilotons ou megatons de uma unidade. Cada quiloton são 1.000 toneladas de TNT, de dinamite. Só para vocês verem, a bomba mais eficiente do planeta é a FOAB russa, e ela 45, bota aí 45, vou fazer a conta redonda, assim, para arredondar, que ela tem uma capacidade de 50, apesar dela pesar 7,5 toneladas, ela tem uma capacidade de detonação de 50 toneladas. Não são 50, são 45, eu não estou puxando a sardinha, não. Eu estou só arredondando, são 50. Então, uma bombinha de 1 quiloton corresponde a 20 bombas. Tá? Vamos botar aqui, a 22 bombas FOAB. Isso é uma bombinha de 1 quiloton. Agora você imagine 15 quilotons como foi Hiroshima, 21 como foi Nagasaki,
Hoje isso aí você lança de canhão. Você tem canhões especiais para fazer esse lançamento. Isso daí são armas totalmente táticas hoje. Ter 100, 150 quilotons são 150 mil toneladas de TNT. E é uma arma tática. Então você tem como fazer essa interceptação. No bailarino não dá. Porque o bailarino, quando você... Porque o que a Rússia faz para tentar interceptar um ICBM americano, os americanos também sabem fazer. Eu não estou dizendo que eles não saibam fazer. O problema é que o Minuteman, ele não vai poder sair daquela trajetória. Ele pode alcançar seu objetivo, como também pode ser interceptado. Porque ele tem uma trajetória parabolar, uma parábola. Já o outro, não. O outro é totalmente dirigido. O outro é Guerra nas Estrelas mesmo. E pode ser o IARS-24, RS-24, pode ser o Sarmat, e ainda por último, tem lá os drones submarinos. Então, o recado que a China deu, falou assim, a Rússia pode acabar com vocês, só não fez isso ainda, porque, tipo, a gente ainda acredita na salvação do mundo. E nesse mundo que está aí dessa forma, que as pessoas não querem acreditar no que eu falo, então, vou deixar para lá. No que eu falo, o que eu falo é coberto pela lógica. A pessoa não acredita que a capacidade da Rússia de acabar com todo o planeta, com todo o Ocidente, é verdadeira. Ela está perdendo a guerra da Ucrânia. Mentira, ela não está perdendo a guerra da Ucrânia, nunca teve perdendo a guerra da Ucrânia. Ela nunca deixou de ter a guerra da Ucrânia sob domínio. Ela nunca deixou de destruir tudo da Ucrânia. A Ucrânia está pagando com cadáveres. Cadáveres. Só para vocês verem. Eles estão pagando centenas e centenas de cemitérios. Quem chega na Ucrânia, passa pela Ucrânia, o que sente de diferente na paisagem são cemitérios. A gente bota aquelas bandeiras grandes e não dá para esconder. Talvez daqui a pouquinho o Zelensky proíba os cemitérios. Eu não sei até onde o povo ucraniano vai aguentar isso. Mas a Ucrânia hoje é segundo cenário. O cenário é a pantomima que os Estados Unidos tentam criar na Ásia, e temos o impasse que a gente pode tratar, talvez amanhã, ou talvez terça-feira, com Carlos Velasco e Rafael Machado, a gente tratar da situação da Índia, a delicada situação da Índia, porque existe uma quantidade grande de indianos ou hindus, uma é religião, outra é gentículo, já não sei mais o que é, dane-se, qualquer um deles, nascido na Índia, pronto, fica melhor assim. Os indianos, existe uma ala entreguista terrível lá, e outra ala que simplesmente não aceita isso. Há uma guerra interna, assim, entre eles, ainda nada, porque a Índia, pelo andar da carruagem, se ela se alinhar com o Ocidente, se ela for limada dos BRICS, isso vai repercutir muito mal junto ao empresariado deles e junto principalmente ao povo deles. Isso pode causar uma comoção, uma guerra civil. Hoje, o lugar que está mais latente para existir um cisma, até porque são castas, são seitas, são religiões, são raças, tudo dentro da Índia. A Índia é um pandemônio. É uma panela de pressão tampada. Se você quer destampar ela, destampe à vontade. Eu quero não. Eu quero estar longe. Então, existe isso aí. É o grande cacife que os Estados Unidos têm. Eu não sei como é que um país que passou pelo que a Índia passou, ainda tem gente entreguista lá para fazer isso. Isso talvez é porque tenha faltado facão. O facão que sobrou na China, na hora certa, o tiro na nuca, pago com a bala pela família, os revolucionários voadores russos, os caras, qualquer brisa que dava, saíam pela janela, assim, mais de 2 centenas deles foram embora, na maioria das vezes isso, se desequilibrando de parapeito, quando já se viu se desequilibrar de um parapeito a 20 andares de altura,
Tá? Coisa tão normal a gente estar bebendo num lugar e ficar andando no parapeito, não é mesmo, gente? Então, cada um deu jeito no seu gentículo, na sua turma, ao seu jeito. E a Índia foi a única que não fez isso. E começa a pagar por isso. Começa a aparecer um Brasilzão, né, que também paga muito por isso. Paga muito por não haver o enfrentamento, paga muito por não haver um derramamento de sangue, não que eu deseje, que eu queira, mas eu estou falando do passado, o passado já passou, hoje nós estamos com o presente aqui, temos que entender isso de outra forma, que o recado foi dado de outra forma e que nós temos que entendê-lo. Mas eu estou aqui para exatamente dissertar sobre o que a China falou. E o recado foi claro, não vamos tolerar nada disso. E a China também tem mísseis hipersônicos. Aqueles que os Estados Unidos, depois de tentar de todas as formas fazer, não conseguiu, e agora eles estão como aquela parábola, aquela conto da raposa e as uvas. Raposa e as uvas, perfeito.